Olá, seriadores! Esse é o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. E nessa primeira temporada nós vamos adentrar a cozinha de The Bear, conhecida como o Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Aqui a gente vai comentar todos os episódios em preparação para a segunda temporada da série, que já chega ao catálogo nacional do Star Plus no dia 19 de julho. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis lá no perfil do BDS Cast nas principais plataformas de áudio. Então bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, chef. Yes, chef. Told her Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Bora lá que esse episódio é puro caos. Aqui são os seus hosts, eu sou a Amanda. E aqui é o Tom, e nesse programa a gente vai continuar falando sobre a nossa maratona que começa a pegar fogo cada vez mais. A gente vai comentar sobre o penúltimo episódio da temporada, que é o episódio. Eu sou o maior fã desse episódio, me impactou muito, muito, muito quando eu assisti. E o nome do episódio é Crítica. E ele foi dirigido pelo criador da série, que é o Christopher Storer. Realmente, que episódio! Esse eu posso falar assim que... Uau, não dava nem pra respirar, né? Bom, esse episódio ele foi gravado em um take só, é um take de 18 minutos, que foi filmado 5 vezes, mas a versão que entrou no ar foi a quarta que foi filmada, mas o criador da série, né, o Christopher Storer, disse que até a primeira teria funcionado. Realmente um trabalho aí muito interessante. Imagina o trabalho que dá decorar 18 minutos de fala, coreografar tudo aquilo, né, não cometer nenhum erro, e realmente impressão tanto para os personagens quanto para os atores, né. Tem tanta coisa pra falar. Engraçado que quando começa o episódio, você meio que não imagina, né, do que vai acontecer. Aí vai mostrando Chicago ali, tem uma música de fundo que também é muito calma, assim, uma música meio assim clássica do rock e tal, que fala sobre Chicago, e eles mantêm essa música o tempo todo ali durante o episódio, assim, nas cenas mais importantes. Eu li várias críticas tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos falando sobre a coisa de não imaginar que uma música tão tranquila e que passa tanta paz podia fazer parte de um episódio como esse, que é tão caótico. E eu acho que, na verdade, acho que pra mim, onde porque eles colocam as coisas num crescendo ali de estresse, né? Acho que no começo estava até tranquilo quando. ah, Como é o nome do que ajuda ali na cozinha, perdão, não só na cozinha, mas ali na parte de grelhar as coisas e tal. Eu esqueci o nome dele agora, mas Eu também. ele Muito tá lendo longo. aquela review, aquela crítica que fizeram sobre o restaurante no jornal ali da cidade, e acabam citando o prato que a Sydney fez no episódio passado, tentou uma aprovação ali do Carme, ele falou que não, ela acabou entregando para qualquer pessoa que estava ali no meio, só que esse cara era um crítico de comida, né, de restaurantes, que escrevia para o jornal, acabou colocando aquele prato. Eu acho que meio que forçou o Carme a, de uma certa forma, colocar isso no menu novo, né, que a Sydney está desenvolvendo. E o que acontece depois, eu acho que começa muito ali numa conversa que a Sydney vai ter com o Rich. O Rich começa a confrontar ela, falar sobre, olha, você tá aí com a tua missão de tirar tudo que a gente tem, de colocar essas coisas chiques aí que não tem nada a ver. Acho que foi o primeiro momento do episódio que eu senti que deu uma faísquinha, assim, que meio que começou tudo que veio depois. Sim, na verdade a Sydney e o Carme, tem faísca pra todo lado nesse episódio, né. Sydney e Rich desde o começo, Sydney e Carme que tem as desavenças aí acerca do menu, como melhorar o restaurante, realmente é a panela de pressão que nesse episódio vai crescendo, crescendo, crescendo até que ela finalmente explode. Você tinha perguntado, por sinal, o nome do personagem, é o Ibrahim, que fica lendo a crítica, que é exatamente o título do episódio, né, crítica, e ele fica lendo e o caos vai aumentando na cozinha e ele não para de ler aquela crítica que destaca, né, o prato da Sydney, que é um risoto que ela tinha sugerido para o menu de jantar, né, que o Carme já concordou que precisa ter.
Aí eu fiquei também chateado com uma coisa que, fora ela estar trabalhando no menu, o episódio também começa a gente, não sei se já tinha ficado claro antes nos episódios, porque você sabe que às vezes eu perco uma coisa ou outra, mas o plano de colocar esse sistema to go, né, de ter os pedidos ali, meio que de uma forma mais rápida e tal, as pessoas poderem fazer pedido online, a Sydney também tinha implantado, fazia parte daquele plano dela de tornar um negócio mais rentável, de utilizar o tempo deles ali melhor. E quando eles de fato vão ligar a máquina de uma coisa que ela idealizou, nossa, eu fiquei chateado por conta disso, eu acho, assim, ela tá fazendo o melhor que ela pode, ela tá dando o melhor que ela tem, e acontecer tudo isso por conta de uma coisa que era para tornar tudo muito mais fácil. Sim, sim. Ela acabou deixando ligada a opção de pré-agendamento de pedidos e de repente eles tinham dezenas e dezenas de pedidos e eu lembro o Carmen falando tipo 35 sanduíches, não sei o quê, 30 frangos, 30 quilos. É uma coisa assim absurda em poucos minutos, mas é aquela coisa, é parte da fórmula de The Bear. Todo episódio precisa de um caos, né? E esse Hum. aqui serviu nessa. Era um simples tablet que era com esse sistema, né, para ajudar nos pedidos, e aquilo foi o estopim, a gota d'água, para meio que trazer à tona diversas coisas que os personagens estavam sentindo, e bom, todos os problemas meio que foram expostos ali, né. E a gente É, tem e o principalmente opa, pode falar. Não, eu só ia falar que uma coisa que, assim, acho que dá pelo menos que me deixou muito nervoso foi o som daquela máquina que imprimia os pedidos não parar. Então o som da máquina, o papel saindo sem parar, aquilo ali me deu uma agonia, mas uma agonia tão grande, eu acho que se tivessem feito aquela cena, de repente, sem aquela máquina funcionando, claro que ia ser tenso, mas eu acho que o recurso que eles usaram ali de ter aquela máquina rodando sem parar, aquele barulho do papel, eles gritando por cima, é uma combinação ali realmente, alguém que já passou por isso deve ter colocado essa coreografia para essa cena, porque não é possível. Ah, sem dúvida, realmente aquela maquininha fazia um barulho muito chato e tudo faz parte, né, o Carme gritando, o barulho das panelas, a correria de um lado para o outro, né, e eles tendo essas discussões e passa para a próxima cena, que é tudo ali no mesmo take, e é um outro caos e é outro problema e uma coisa, né, vai acumulando, 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 acumulando. E bom, uma das partes, assim, que foi, assim, mais longa e que me chamou também muita atenção foi a Sydney, né, jogando tudo na cara do Rich, né, porque, na verdade tudo nesse episódio é uma receita para um desastre. Nós temos a Tina que trouxe o filho dela ali meio para ser jovem aprendiz, e eles não Pior dia sabem o para ela que fa fazer isso. isso, no pior dia possível, e aí a Cisne tá tipo, "Vai fazer essas coisas", e o Rich fica tipo: "Não, não, não, aqui não tem espaço para um jovem aprendiz nesse momento", e aí eles começam a discutir, e ela joga na cara dele, né, tipo, que ele é um perdedor, né. E eles vão brigando, 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 brigando e eventualmente aquilo ali dá um problema, né, mas depois a gente volta nisso aí. E a Sydney ela já tá levando a culpa por causa de que ela deixou o negócio dos pré-agendamentos ligado, né, então não para de chegar pedido, eu não sei de onde saiu tanto pedido. E outra coisa que vai acontecendo é o Marcos que finalmente, conseguiu fazer a receita perfeita do donuts, ele fica tipo: "Carme, experimenta aqui o doce", o Carme taca o doce no chão, gente, coitado do donuts, que não tinha nada a ver com aquilo. Então é realmente uma bagunça, assim, inacreditável aquilo, Não e é vai nesse episódio esquentando. que o Rich é esfaqueado pela Sydney? Exatamente, eu ia voltar nesse ponto depois. Mas sim, ela esfaqueia o Rich no bumbum, né. E assim, merecido, diga-se de passagem, porque o homem é insuportável. E aí ela pede demissão, simples assim. E engraçado que toda essa o Christopher Story, ele deu uma entrevista pra IndieWire, e ele falou que fora o que você já contou pra gente aí no começo, né, desses takes e tal, da dificuldade que teve, eles decidiram colocar montar, na verdade, né, esse episódio, resumido a essa cena, algumas semanas, 2 a 3 semanas antes da série ir para o ar.
Então a cena, claro que estava presente, isso aí não tinha dúvida, mas de colocar o episódio com esse começo e fim que teve, foi decidido muito em cima da hora. Eles meio que foram e voltaram, e a Ai, o Edebiri, né, que interpreta a Sydney, ela falou que esse é um dos episódios que ela não assistiu. Ela falou que para o Stephen Colbert que ela assistiu The Bear, sim, mas que teve alguns episódios que ela não viu porque eram difíceis de assistir por conta dessa tensão que tinha. Então foi 20 minutos, mas é muito intenso. Então ela falou que alguns ela acabou pulando. Sim, você fala dessa intensidade. Quando o episódio acaba, eu fiquei tão vidrada, assim, no episódio, que eu achei que eu não tinha reparado se tinha tido abertura ou não tinha tido abertura, se tinha aparecido The Bear. Eu achei que simplesmente ia ter um corte do tipo, sabe, apareceu o título da série e ia continuar, mas não, era o fim. E pra mim pareceu que tinha tido 5 minutos de duração ou algo do tipo, né, a sensação que deu, mas é um take de 18 minutos. Foi do eu também quando terminou o episódio eu fiquei, tipo assim, olhando pra tela, vendo os créditos passarem, tipo, meio que sem acreditar no que tinha acontecido. E, inclusive, esse episódio aí que acho que meio que não sei, acho que pelo boca a boca, porque como eu falei, nos episódios passados aí, eu vi The Bear no dia que estreou. Então no mesmo dia não tinha muita coisa, eu lembro que eu tuitei até um dia depois, e acho que 2 dias depois, né, de 4 dias depois da estreia da série, já tinha muita, muita gente falando sobre isso, inclusive foi até para o TikTok, começaram a fazer, teve gente zoando, fazendo essa cena aí, mas essa cena acho que levou The Bear para muita gente que não tinha prestado atenção na estreia, né, porque, o Jeremy Allen White, ele até falou sobre isso aí, de que ele estava muito feliz da série ter chamado a atenção de alguma forma, porque ele sabia que era um projeto muito especial, mas que hoje em dia tem uma competição gigantesca, né? Ele falou: tem muita gente fazendo coisa incrível. Então a gente ficou muito feliz de ter a nossa série tendo um destaque, e esse episódio 7 com certeza serviu para colocar The Bear no mapa para quem não conhecia aí logo no comecinho, né? Logo de início. Sem dúvida alguma, se você olhar notícias da época, você vai ver que muita coisa é sobre esse episódio, é sobre como esse episódio foi feito. Realmente foi algo que tecnicamente chamou muita a atenção. E também tem uma coisa que pode ter passado despercebida para alguns, mas é um episódio que mostra um crescimento da relação da Tina com a Sydney, né? Que elas começaram assim tendo suas diferenças, né? Principalmente do lado da Tina. E ao longo do tempo foi evoluindo, a gente tinha visto, por exemplo, com aquela receita de batata que a Tina fez, né, que ela estava nervosa de mostrar para a Sydney, então que ela foi reconhecendo ali, né, o talento da Sydney e se importando com o que a Sydney pensava. Mas nesse, quando ela viu, né, que a Sydney não estava bem nesse episódio, lá pela metade, ela chama a Sydney para conversar, ver se ela estava bem, né, porque ela viu. E aí a Sydney é grosseira com ela e a Tina fica chateada. Então ali mostra que tinha uma relação sendo construída entre as duas e andou pra trás nesse episódio, né? Tudo andou pra trás nesse episódio. E inclusive eu estava olhando a nota que eu dei para o episódio 7 review, lá no banco de séries, e eu tinha dado 9. Acho que como eu assisti tudo, eu acho que devo ter dado nota para a temporada toda, mas acabei de mudar para 10, porque para mim esse é um episódio 10, tá com média 9,37 lá no banco de séries. Bom, eu sou mais crítica, eu dei nota 8,5 pro episódio lá no BDS. Eu fui olhar, já que você falou, mas foi, acho que a minha maior nota da temporada. E antes da gente terminar, como sempre, para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, o nosso site é bancodeséries.com.br. A gente também tá presente no Instagram, no @Banco de Séries Oficial. No Twitter nós estamos no @BDS News Oficial e no @Banco de Séries. E você também nos encontra no Telegram, é só você buscar por BDS News Oficial R. E para marcar esse episódio aqui como visto, né, ouvido, é só adicionar o Pod Maratonar, POD, sem o E, maratonar tudo junto, lá na sua grade do bancodeséries.com.br. Mais um episódio chega ao fim, mas esperamos que você continue nos acompanhando. Ó, tá quase no final. O nosso próximo programa falará sobre a season finale da primeira temporada. Depois desse episódio não tem como largar, né, a série. Um episódiozinho só. E lembrando que o nosso programa sobre a finale
né, já tá disponível, então não sai daí, vai lá escutar. Até lá.